E aí, pessoal, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, aqui vai meu bom dia, boa tarde ou boa noite, certo? A gente vai ver aqui uma revisão sobre os conceitos que a gente já abordou nesse comecinho de ano, certo? Sobre carga elétrica e ver mais detalhadamente os processos de eletrização, certo? A turma é o terceiro ano. Esse vídeo vai servir tanto para a turma A quanto para a turma B, disciplina de Física, professor José Ayrton. Então vamos lá. Primeiro slide, a gente vai ter a estrutura da aula, certo? A gente vai ter conceitos sobre eletrostática, condutores isolantes, princípios da eletrostática, processo de eletrização, atividade de fixação e uma atividade proposta que vai ser do livro. Aqui embaixo, depois dos vídeos, eu vou colocar as páginas, certo? Aí no grupo de vocês. E é isso, vamos lá, começar. Primeiro, conceito sobre eletrostática. Primeiro que a gente vai ver é da carga elementar. A carga elementar é o módulo da carga do elétron ou do próton, pois essas partículas possuem a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza para o nosso estudo, certo? Existem cargas menores, existem, mas carga inteira é a da carga elementar, certo? A unidade da carga é o coulomb no SI, e aqui a gente tem a quantidade, né, que vale o E. O E equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? E a carga do elétron e do próton só vai diferenciar o sinal, né? Sinal negativo para o elétron e o positivo para o próton. Os valores vão ser os mesmos, como a gente pode ver aqui, certo? Próximo slide, a gente vai continuar com os conceitos sobre a eletrização de um corpo, certo? Ao retirar os elétrons dos átomos de um corpo, sua carga positiva fica maior que a negativa e o corpo se torna eletrizado positivamente, certo? Aqui agora a gente vai ver as imagens de um corpo neutro perdendo elétrons. Quando ele perde elétrons, ele vai ficar com excesso, né? A gente vê que tem mais partículas positivas, então ele vai ficar com excesso de carga positiva, então ele vai ficar carregado positivamente. E quando ocorre o contrário, a gente tem a imagem aqui embaixo, de um corpo neutro ganhando elétrons. Quando ele ganha elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Isso aqui a gente já viu, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Conceitos sobre eletrostática, certo? Ainda. A gente vai falar sobre calculando a carga elétrica de um corpo. Para calcular, a gente tem essa equação, né, que é Q igual a N vezes E, onde o Q é a quantidade de carga, o N é o número de partículas excedentes desse corpo, pode ser número de prótons ou número de elétrons, dependendo da carga, se é positiva ou negativa. E o Ezinho, que é a carga elementar, que a gente já viu que é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Aqui a gente tem um exemplo para calcular essa quantidade de carga, que ele fala, qual deve ser o módulo, aqui era para ser de carga, viu pessoal? O módulo da carga de um corpo que possui um excesso de 2,0 vezes 10 elevado a 5 elétrons, dado que o E é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Então, o que vai interessar para a gente é só os valores, certo? Ele já dá o excesso de elétrons e já dá a carga elementar. Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente vai identificar, né? Vai utilizar essa equação aqui de cima e vai ver que o Q vai ser igual a quê? Ao número de partículas, né? Vou até usar aqui o marca-texto. Então vai ser o número de partículas, né? Quem é o número de partículas? Vai ser o 2, certo? 2,0 vezes 10 elevado a 5. E eu vou multiplicar pelo valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo?
Então, fazendo isso, a gente tem o quê? 2 vezes 1,6 dá 3,2. 3,2, certo? Então, agora a gente vai fazer só as potências. Eu tenho 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 19. A gente faz aquela propriedade, multiplicação de potência da mesma base. Eu conservo a base, né? E eu subtraio, aliás, eu somo os expoentes. Só que como os sinais deles são contrários, então vai ficar o quê? Eu vou somar, né? 5 mais menos 19. Então, mais com menos, fazendo o jogo de sinal. Com o sinal do menos 19, mais com menos vai dar menos. Então, eu vou pegar 5 e tirar 19. Então, 5 menos 19 vai dar igual a menos 14, certo? Menos 14. Então, a gente vai ter como resultado 3,2 vezes 10 elevado a menos 14. Essa aqui é a carga, então é Coulomb, né? Ficou faltando aqui o Czinho, mas a gente coloca já. Caneta, e aí a gente vai botar a cor da caneta branca e a gente coloca o Coulombzinho aqui, é um Czinho de Coulomb, certo? Coulomb. Belezinha? Então, vamos lá para o próximo slide. Agora a gente vai falar sobre os condutores, certo? Os condutores e isolantes. Bem, condutor, o próprio nome fala, ele vai conduzir melhor a carga elétrica. Então, os condutores vão ser corpos feitos de materiais que conduzem melhor a carga elétrica. Que tipo de materiais vão ser esses? Vão ser principalmente metais. Aí aqui ele dá como exemplo, né? Como exemplo ele dá, vou até marcar aqui com marca-texto. Ele dá o ferro, o alumínio, o cobre, a prata e entre outros. Por que que eles são materiais que facilitam a passagem da carga? Porque eles apresentam a estrutura cristalina na qual ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos, ou seja, pela estrutura deles é mais fácil os elétrons se desprender do átomo e passarem de um ponto para outro, se for um fio, se for algum material que seja feito para conduzir eletricidade, certo? Então, agora a gente vai ver os isolantes. Os isolantes é o contrário dos condutores. Eles vão oferecer uma resistência para que esses elétrons se movam, certo? Então, ele dá como exemplo materiais como o vidro, o plástico, a madeira e a borracha. Possui em sua constituição átomos que não perdem elétrons com tanta facilidade. E é isso que vai fazer com que esse movimento dificulte a passagem de carga, né? E não haja esse movimento. Então, ó, materiais vão ser o vidro, o plástico, a madeira e a borracha. Os principais isolantes, certo? Vamos agora pelos princípios da eletrostática. Isso aqui a gente também já viu, certo? O primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão, né? Que ele vai enunciar o quê? Aqui embaixo ele fala: cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Aqui a gente está vendo bem nessa imagem que eu tenho uma carga positiva e outra carga positiva. Se elas estão próximas, ela vai haver repulsão. Mesma coisa se for duas negativas, vai haver repulsão. Agora, quando for uma carga positiva e uma negativa, elas vão se atrair, vai haver atração entre elas. E esse é um dos princípios básicos, né? O princípio da ação, da atração e da repulsão dentro da eletrostática, certo? Então vamos ver agora o outro princípio, que é o princípio da conservação de cargas elétricas, certo? Então ele enuncia o quê? Que em um sistema isolado, a carga elétrica total é constante,
que isso significa? Significa dizer que as cargas elétricas perdidas por um corpo ou por um átomo são transferidas para outro, até ganhar a respectiva carga de mesmo valor. Ou seja, que a imagem fala que a carga inicial tem que ser igual à carga final dentro do sistema como um todo. Se o sistema está isolado, a carga inicial tem que ser igual à carga final depois do processo. Se houve transferência de carga de um corpo para o outro, mas quando eu juntar tudo, tem que ser a mesma carga. A carga tem que se conservar, certo? Agora a gente vai ver os processos de eletrização. Foi a última coisa que a gente viu, né? E que não deu para ver todos detalhadamente. Aqui agora a gente vai ver detalhadamente cada um. Então, a gente vai ver primeiro eletrização por contato. Ocorre quando colocamos um condutor eletrizado em contato com um condutor neutro e parte dos elétrons em excesso do condutor eletrizado se transferem para o outro neutro, de modo que ao serem separados, o corpo inicialmente neutro fica eletrizado. Aí aqui a gente tem um exemplo, certo? Tem um corpo A, né, que ele está carregado negativamente, e um corpo neutro B, que ele está sem carga, né? Está neutro, está sem carga. Aqui eles estão separados. O que vai acontecer? Os corpos A e B são colocados em contato, ou seja, um vai estar em contato com o outro, um vai estar próximo do outro. No momento que eles entram em contato, os elétrons do corpo A vão ser transferidos para o corpo B, certo? Aí aqui na terceira parte da imagem ele fala: após um tempo, A e B são separados. Veja a nova configuração de cargas elétricas em cada corpo. Ou seja, a nova carga elétrica de A, como ele perdeu elétrons, então ele vai diminuir a carga dele, certo? E a carga de B, que antes era neutra, também ficou eletrizado negativamente. Então, parte da carga do A foi transferida para o B. Aqui, se a gente for ver, aqui como foi, ele fez como se estivesse no sistema isolado, porque ó, a carga inicial não é 8 elétrons, a carga menos 8, né? Menos 8 é, e a carga final também é menos 8E. Se eu for somar essas duas cargas, vai dar menos 8E também. Então a carga aqui também se conservou pelo princípio de conservação de cargas, certo? Vamos ver o próximo. Próximo é a eletrização por atrito, certo? A eletrização por atrito ocorre quando dois corpos de naturezas diferentes, ao serem atritados, ficam eletrizados. Aqui a gente tem um exemplo da flanela e uma jarra de vidro. São dois materiais diferentes, né? De estruturas diferentes. Então eles estão neutros. Quando eles estão separados, a primeira imagem, eles estão neutros. Eles estão neutros. E agora eu vou pegar a flanela e vou esfregar na jarra de vidro. O que vai acontecer? Vai acontecer que, depois de um certo tempo, os corpos vão estar eletrizados. Aí aqui a última imagem fala, eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, ou seja, eles não vão possuir o mesmo sinal de carga, como a gente viu na eletrização por contato. Eles vão ter sinais diferentes, certo? Aí ele também diz que pelo atrito, um corpo recebe ou perde elétrons, dependendo da sua constituição. No próximo slide a gente vai ver uma tabela, né, que é a série triboelétrica, que relaciona os materiais que recebem ou que perdem elétrons quando um for atritado com o outro, certo? Então, ó, aqui o vidro é o que tende a ficar mais positivo se ele for atritado com qualquer um desses abaixo dele, certo? O vidro aqui, ele tende a ficar positivo se ele for atritado com a mica, com a lã, com a pele de gato, com a seda, com algodão, certo? Então, o vidro é o material que ele tende a ficar com carga positiva depois de ser atritado. E o último aqui é a celulose, certo? Então, quanto mais para baixo ele ficar, mais a tendência dele é ficar com carga negativa. E quanto mais para cima da tabela ele tiver, a tendência dele é ficar positivo, certo?
com carga positiva. Aqui agora a gente vê o último processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Aqui ele fala, vamos considerar um corpo eletrizado negativamente, que chamaremos de indutor, e outro corpo inicialmente neutro, que chamaremos de induzido. Ao serem aproximados, o corpo eletrizado provoca a separação das cargas elétricas no corpo neutro, repelindo os elétrons para uma fase mais distante. Aí nessa fase mais distante, né, ele vai estar repelindo os elétrons aqui na figura 2. Aí na figura 2 ele colocou o quê? Um fio, né, conectando esse corpo ao solo, certo? Ele vai conectar esse corpo ao solo. Conectando esse corpo ao solo, os elétrons daqui, como eles estão sendo repelidos, então a tendência deles é ir para o solo. Então, assim, esse tipo de eletrização por indução, ele vai fazer o mesmo efeito da eletrização por atrito. Eu tenho um corpo que ele está eletrizado negativamente ou positivamente, e quando eu coloco esse fio terra, né, os elétrons ou vão descer para a Terra ou vão ser atraídos da Terra para o corpo. Nesse primeiro caso, a gente tem o quê? Um corpo negativo que ele repele as cargas, os elétrons, para o solo. Então, no final, a gente vai ter um corpo carregado positivamente, certo? Como o indutor está carregado negativamente, no final a gente vai ter um corpo carregado positivamente. Próximo slide mostra o contrário. Ó, a mesma coisa ocorre com o indutor. Aliás, quando o indutor está carregado positivamente. Quando ele está carregado positivamente, as partículas negativas eles vão ficar atraídas pelo indutor. Então, na face aqui do corpo vão ficar, entre aspas, né, as cargas positivas. E essas cargas positivas vão atrair os elétrons que estão na Terra para carregar esse corpo. Então, os elétrons vão subir da Terra quando o indutor for positivo. E aí, como resultado, a gente vai ter um corpo carregado negativamente, porque vai ter mais elétrons do que prótons, certo? Uma característica importante desse processo de eletrização por indução é que não há contato físico entre os corpos, certo? Entre o indutor e o induzido, certo? Nos outros passados, a eletrização por contato e por atrito, necessariamente eu preciso de haver o contato físico entre os corpos para que a eletrização ocorra, certo? Então agora a gente vai ver as atividades de fixação. A primeira, para que um corpo neutro fique eletrizado com menos 2 coulomb, né, 2,0 coulomb de carga, quantos elétrons esse corpo deve receber, dado que o Ezinho é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui eu vou usar o marca-texto, certo? Então, ó, resolução. A partir dessa quantidade de carga elétrica, né, então ele já deu o Q, que é igual a menos 2. Se é menos 2, a gente sabe que a carga é negativa, então ele tem um excesso de elétrons. Então, precisa da quantidade N de elétrons. Então, eu estou atrás desse Nzinho aqui. Quero saber qual é a quantidade desse N, certo? Então, a gente vai substituir. A carga não é o menos 2, então eu trago para cá. Onde for a carga, trago aqui, ó, N2. E o 6, 1,6, né, que é o Ezinho aqui, eu trago para cá, certo? Substituir, agora eu vou isolar o N. Então, o N vai ser igual a quê? O N vai ser igual. 1,6 está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Então, vai ficar 2, né? Porque eu tirei ele do módulo, então ele perdeu o sinal. Vai ficar 2,0 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu pegando isso aqui,
fazendo a divisão, eu sei que vai dar 1,25 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Por que que deu positivo? Porque a gente viu ó, que a potência está embaixo, né? Se ela está embaixo, vou inverter ela. Quando eu inverto ela, ela vai ficar menos 1 e aí fica positivo. Então, quando eu subo ela, ela troca de sinal. Belezinha? Vamos para a próxima. Então, um corpo possui carga elétrica de 1,6 microcoulomb. Sabendo que essa carga elétrica fundamental, né? Sabendo que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se afirmar que o corpo há uma falta de aproximadamente o que? É de elétrons, né? Porque se ele está positivo, a carga é positiva, então está faltando elétrons. Beleza? Então, primeiro a gente vai usar aquela equaçãozinha lá, que a gente já sabe, para calcular a carga, que Q é igual a N vezes E. Então, a gente vai ver aqui, quem é o Q? O Q é 1,6 micro, né, coulomb. Só que esse micro é igual à potência de 10 elevado a menos 6. Então, micro é igual a isso, 10 elevado a menos 6, certo? O microzinho aqui é 10 elevado a menos 6. Então, eu quero saber N. Quanto é que vale N? Faz a mesma coisa que a gente fez no exemplo, certo? O N vai ser igual a quê? Vai ser a quantidade de carga, o módulo, né, da quantidade de carga dividido pelo E, certo? Então, fazendo essa divisãozinha aqui, a gente sabe, ó, 1,6 com 1,6, isso aqui vai dar 1, certo? Isso aqui vai dar 1. 1,6 com 1,6, isso aqui vai dar 1. Vai fazer até de caneta. Isso aqui vai dar 1, certo? E agora a gente vai fazer essa outra parte, que é a parte da potência. Divisão, né, de potência da mesma base. Então, eu vou conservar a base, que é 10, e eu vou subtrair os expoentes. Aqui a gente faz também o jogo de sinal. Então, eu vou ter menos 6, né, menos 19. Então, esse menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ficar menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19 vai dar 13. Aí a gente chega no resultado. Eu vou apagar aqui. Chega aqui no resultado que o N vai ser igual a 10 elevado a 13 elétrons, que é o que está faltando aí, certo? Porque a carga é positiva, então está faltando essa quantidade de elétrons para ela ficar neutra. Beleza? Vamos para a próxima. Terceira, se aproximarmos um condutor eletrizado negativamente de um condutor neutro, sem que haja contato, o que vai acontecer? Eu aproximo um condutor eletrizado negativamente de um neutro, eu só aproximo, certo? Então a gente vai ver lá na eletrização por indução. Então vamos analisar aqui todas, usando a caneta. Vamos lá. O condutor neutro fica com carga total negativa. O condutor neutro fica com carga total negativa e é repelido pelo eletrizado. Ó, ele diz aqui o quê? O condutor que ele só está aproximado. Então não há contato. Se não há contato, o neutro não tem como ficar negativo, porque ele também não está falando de aterramento. Mesmo sendo uma parte do processo de eletrização por indução, ele só ganharia carga ou perderia carga se tivesse esse aterramento. Aqui ele não fala, ele só diz que os dois estão próximos. Então a letra A está falsa, certo? Letra B, o condutor neutro fica com carga total nula, até aqui está certo, ele fica com carga total nula, mas não é atraído nem repelido pelo eletrizado. Ora, se ele tem carga nula, independente do valor, se ele é positivo ou negativo, do outro corpo que está eletrizado, ele vai sim ser atraído. Porque se
eu tenho um corpo neutro e eu tenho um corpo carregado. Independente, se for positivo, o positivo vai atrair o neutro. Se for negativo, o negativo também vai atrair o neutro, porque a carga aqui dele está neutra, então tanto faz. Se vier um positivo ou um negativo, ele vai ser atraído, certo? Então a B também está falsa. Letra C. O condutor neutro continua com carga total nula, mas é atraído pelo eletrizado. Vamos ver aqui. O condutor neutro continua com carga total nula, beleza, mas é atraído pela... Beleza. Então, a letra C, por enquanto, é a verdadeira. Vamos ver as outras. Letra D. O condutor neutro fica com carga total positiva e é atraído pelo eletrizado. Aqui a gente fala, o neutro ele não vai ganhar nenhuma carga, ele não vai ficar nem positivo nem negativo. Então aqui já está falso. A D. E o E, vamos lá, o condutor neutro fica com carga total negativa. Falsa também, que a gente já viu que o condutor neutro ele não vai ganhar nenhum tipo de carga, não vai ficar nem positivo nem negativo. Então, a gente tem o final da aula. O exercício proposto vai ser do livro, certo? E aí vocês vão mandar pelo WhatsApp mesmo, quem puder, certo? Tirando foto. Vai ser umas 4, 5 questões. E aí vocês me mandam naquele grupo de dúvidas e respostas que eu criei. Beleza? Então é isso. Até mais e até a próxima aula.